Quero então, nessa noite especial, também agradecer o convite que foi feito pelo irmão Joviano, mas também a igreja, que nos convida para essa responsabilidade tão grande de trazer a palavra de Deus. Quando ele colocou lá amor, aliança e propósito, então eu fiquei pensando o que falar sobre amor, né? E tem o texto que é clássico, que é o de 1 Coríntios, capítulo 13, e nós vamos então ver a partir do versículo 4 até o versículo 7. Nós temos vivido tempos difíceis, nós temos vivido um tempo mau, muito parecido com o que a palavra de Deus diz, né? Nós temos vivido um tempo muito semelhante aos dias de Noé. As pessoas estão vivendo suas vidas de forma alheia a Deus, a violência de todos os lados tem aumentado, tem crescido uma geração que se diz evangélica, mas não tem nada de evangélico, são apenas religiosos que acham que estar fazendo parte de uma igreja e ouvindo muitas vezes um evangelho que não é o evangelho de Cristo, mas uma pregação triunfalista, a teologia da prosperidade, o liberalismo teológico, tem massageado os corações que não estão sedentos de Deus, mas de qualquer outra coisa. E tem se avolumado esse tipo de evangelho. E a gente tem entendido que o amor tem diminuído. Tanto o amor a Deus, como o amor pelo próximo, como o amor conjugal. E esse texto, então, nós podemos ver Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, erguer um estandarte sobre o amor. Ele não vai definir o amor como adjetivo, mas ele vai descrever o amor através de verbos, através de ações. O amor não é aquilo que nós sentimos. O amor é aquilo que nós fazemos. São ações sendo colocadas em prática. João Calvino, ao comentar esse texto, ele afirma de forma muito precisa dentro da teologia. Ele diz: o amor é a regra universal pela qual todas as nossas ações devem ser governadas, pois sem ele, mesmo os dons mais extraordinários não passam de uma exibição vazia. Se o casamento não for governado por este amor, não vai existir compromisso, aliança, não vai existir propósito. Vai ser tudo vão. Será apenas uma casca jurídica, um contrato frio, um papel que foi assinado um belo dia e nunca será uma aliança com um propósito, que é glorificar a Deus. Convido então todos que abram suas Bíblias em 1 Coríntios capítulo 3, e vamos ler o versículo 4 ao 7. Diz assim a palavra de Deus: o amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Então, nesse texto aqui, nós podemos tirar algumas lições importantes sobre o que é amor. E a primeira lição que nós podemos ver aqui é o caráter paciente e bondoso do amor, que deve existir no relacionamento conjugal. O versículo 4 diz que o amor é paciente, o amor é bondoso, ele não inveja, ele não se vangloria, ele não se orgulha. E a primeira coisa que nós precisamos entender é que o nosso amor precisa refletir no relacionamento conjugal através da paciência. No grego, essa palavra significa
ter fôlego longo com as falhas do outro. A ideia é que eu preciso reter a ira quando eu tenho o direito de explodir. Quando o meu cônjuge me provoca a ira ao ponto de eu estar no meu direito de explodir, de ter palavras que podem magoar, de me comportar de uma forma explosiva e assim minar o meu casamento, minar o meu relacionamento, minar a minha vida conjugal. A ideia é que, ao invés de explodir no meu direito, eu tomar fôlego. É aquela ideia de respirar fundo. O amor respira fundo. O amor enche o pulmão de ar antes de usar o seu direito de explodir. O amor também é a bondade em ação. O amor não é apenas passivo em suportar. O amor não é apenas paciente. Ele é ativo em fazer o bem. Além de não irar-se e explodir na ira, além de reter a ira, ele vai mudar a atitude. Ao invés de eu usar o meu direito de explodir, o que eu vou fazer é o inverso. Eu vou fazer o bem. Eu vou responder à grosseria com um tom de voz manso. Ao invés de usar o meu direito de explodir e fazer o mal, eu vou fazer o bem. Eu vou inverter aquilo que tem me feito mal. Calvino, mais uma vez, destaca algo interessante nesse texto. Ele vai dizer que a paciência nos protege de revidar as injúrias. Ele diz o seguinte: nada é mais distante do amor do que a pressa em se vingar. Nada é mais distante do amor do que a incapacidade de suportar a fraqueza do seu cônjuge. Então, quando eu não consigo respirar fundo e responder com palavras corretas, com palavras que edificam ao invés de palavras que destroem, eu não estou amando. Pense num casamento como um cultivo de um jardim. Você não planta a semente hoje e amanhã você vai colher o fruto. Não sei se vocês já tiveram a experiência de plantar um pé de abacate. Mas, se eu não me engano, é 10 anos para você colher o primeiro fruto de um abacate. O primeiro abacate que você vai colher depois de 10 anos de plantado. Então ninguém planta nada hoje para colher fruto amanhã. E nesse processo, até que chegue o fruto, há dias de seca, há dias de pragas. A paciência é aquele cônjuge que continua regando o casamento, mesmo quando o jardim parece estar seco. E a bondade é o fertilizante que cura a terra árida no coração do outro. A ideia então é: eu vou praticar o amor mesmo nos períodos difíceis do nosso relacionamento. Eu tenho que continuar hidratando o amor, para que eu possa colher os frutos dele, mesmo em momentos que pragas quiserem destruir
aquilo que nós estamos plantando. Eu vou fertilizar o terreno do amor em períodos de estiagem, em períodos em que a terra parece que está mais fraca. Eu morei no interior e o interior tem os períodos para tudo. E antes deles plantarem o milho e o feijão nesse local, eles cortavam as folhas da carnaubeira. E eles cortam as folhas da carnaubeira, eles espalham ela, esperam secar. Depois que secam, eles passam numa forrageira, e nessa forrageira as folhas são picadas, trituradas, e quando isso acontece, vai caindo o pó da folha da carnaubeira, que é o pó que vai ser transformado em cera. Aquela bagana, aquela folha que foi triturada, ela é espalhada no terreno. E então eles esperam a chuva vir. Aquela bagana então vai ser o fertilizante para o próximo cultivo. O milho e o feijão então nascem, são sementes que vão produzir muitos frutos. A ideia então é que no casamento eu preciso usar a paciência e a bondade para que eu possa colher os frutos nisso. Para que eu possa, inclusive, fortificar o meu casamento para quando vierem os momentos difíceis. Você tem fôlego curto? Você não consegue respirar fundo? Você explode por motivos banais no dia a dia? O seu parceiro, o seu cônjuge se sente seguro para errar perto de você? Sabendo que vai encontrar alguém paciente? Ou ele vive pisando em ovos? Porque tem medo de que você use o seu direito de explodir. Queria colocar algo para você fazer essa semana. Quando o seu cônjuge cometer aquele erro repetitivo que sempre irrita você, a toalha na cama, o copo em cima da mesa, o sapato na sala, o shampoo aberto, a pasta de dente apertada no meio e não no fim. Respire fundo. Ore em silêncio por 3 segundos. E ao invés de usar o seu direito de explodir, fale algo que edifique. Fale algo que vai servir de fertilizante para o relacionamento. Quebre o ciclo da discussão. Não permita que um problema banal se torne o motivo de um dia ruim. Não permita que um problema que às vezes se repete, mas é banal, destrua o dia que poderia ser um dia maravilhoso no relacionamento de vocês. Segunda lição que nós podemos aprender aqui é que o amor, ele não tem nada que o prenda, ele tem um desprendimento. O amor não maltrata, não procura os seus interesses, não se ira facilmente e não guarda rancor, ele não se prende. O amor não faz como algumas crianças que, quando alguém vai pegar o brinquedo, ele agarra e segura.
e não deixa ninguém chegar perto. O amor, ele é aberto. O amor é uma demonstração do fim do egoísmo, de pessoas egoístas. O maior inimigo do casamento não é a falta de dinheiro, não é a incompatibilidade de gênios. O maior inimigo do amor é o egoísmo. O amor não pergunta o que eu ganho com isso. O amor pergunta como eu posso servir você. Como eu posso me doar para você. O amor não é egoísta. O pior problema de muitos casais é achar que eu vou casar para eu ser feliz. E não é esse o propósito do casamento. O propósito do casamento é eu vou casar para servir o meu cônjuge, para que ele se sinta feliz. Aí você imagina a cena, os dois pensando da mesma forma. Os dois pensando em servir um ao outro para que façam o outro feliz. Esse é o propósito do amor. É desprendimento. Não é reter, mas é liberar. O amor também cura a memória. O nosso texto diz aqui que o amor não guarda rancor. No grego, logizomai. E esse termo, ele é um termo que é usado na contabilidade. É a ideia de lançar algo no livro caixa, registrar algo no livro caixa. O amor não mantém um caderno de erros para você usar num belo dia como munição para a próxima briga. Muitos casais têm vivido como arqueólogos. A cada discussão, eles vão no seu baú, onde ossadas pré-históricas estão guardadas. Ossadas que eles guardaram de 5, 10, 20 anos atrás. E que agora, nesse momento, ele se acha no direito de abrir e expor aquilo que foi escavado. Isso não é casamento, isso é um tribunal. O amor verdadeiro enterra o erro e não coloca placa de identificação no túmulo. O amor vai enterrar o erro e ele não vai querer mais achar. Ele não vai mais deixar registrado onde eu enterrei. Ele quer perder exatamente onde aquilo foi colocado. Ele não quer deixar a possibilidade de um dia encontrar aquele erro. E eu pergunto para você que está aqui, quando começa a discussão, quando existe uma discussão entre vocês, a discussão ela existe para resolver o problema? Ou você começa a discussão para ganhar a discussão? A qualquer custo eu vou ganhar essa discussão. Eu não posso sair por baixo. Eu não posso perder. Eu não posso ser humilhado por ela, eu não posso ser humilhado por ele. Quando as discussões aparecem, vocês querem resolver o assunto? Ou vocês vão se degladiar para sair, para saber quem será o vencedor? Existe alguma mágoa antiga do seu cônjuge que você ainda mantém? Que você registrou lá no livro caixa do seu coração? E que está lá na página 10, no terceiro parágrafo,
Aquele problema escrito com letras vermelhas e o marca-texto verde limão. Certo, tá bom. Para que na primeira oportunidade eu sei onde está, eu sei onde achar, eu não vou ter como errar. Eu vou estar pronto. Eu vou estar pronto para abrir onde eu registrei aquilo que um dia me magoou. E eu não vou perder a chance de abrir e dizer: você tem um débito comigo. No dia 3 de março de 1810, às 3 horas da tarde, naquela noite chuvosa, quando você fez isso, isso e isso. Você não presta, tá vendo? Quero colocar mais um exercício para você essa semana. O exercício do perdão deliberado. Que essa semana você se sente com seu cônjuge e decidam diante de Deus rasgar o livro caixa. Que vocês possam sentar, não para abrir o livro caixa e dizer: olha, eu vou rasgar essa página aqui, viu? Essa aqui eu vou rasgar, essa outra aqui ainda não. Olha, eu não vou rasgar, vou deixar guardado, eu prometo. Eu não vou rasgar. A ideia é zerar a conta de um erro do passado. Que vira e mexe, ressurge. Ou na sua mente, ou às vezes sai nos conflitos conjugais. Eu convido você a esta semana se sentar e deixar o passado de vocês no Calvário. Porque foi lá que todos os seus pecados foram perdoados. Foi na cruz que os meus pecados, todos os meus erros foram pagos, porque eu não tinha condição de pagar. O livro caixa da minha vida já foi rasgado por Cristo. E eu não posso guardar o livro caixa com os erros da minha esposa, que já foi perdoada por Cristo. Eu não posso guardar um livro caixa do meu cônjuge, do meu esposo, porque os pecados deles já foram pagos por Cristo na cruz. Eu não posso cobrar mais aquilo que foi pago. Eu convido você para fazer isso essa semana. Rasguem os livros caixa. Joguem o baú das ossadas que, como um bom arqueólogo, um dia você juntou. Enterre e esqueça onde enterrou. Não deixe um registro de nada que o seu cônjuge fez. A terceira lição que nós aprendemos aqui está no versículo 6 sobre o amor. É a integridade e o alvo do amor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. O amor, então, nos mostra que existe uma cumplicidade na santidade. O casal que ama de verdade não tolera o pecado um do outro. Tá certo? O amor não aplaude o erro do cônjuge para ficar bem. Ele é pecador. Eu não sou assim como ele. Eu sou melhor do que ele porque eu não faço aquilo que ele fez. O amor vai confrontar o pecado com mansidão. Porque o amor deseja ver o outro parecido com Cristo, não mais pecador do que eu. O amor não vai querer transformar o meu cônjuge na figura
de Satanás. E eu sou mais parecido com Cristo. Sim, eu não sou tão pecador quanto Ele. O amor vai confrontar o pecado, porque o amor vai querer que o seu cônjuge seja tão parecido com Cristo como você. Mais uma vez, Calvino vai falar algo interessante sobre isso. Ele diz que aquele que ama não apenas se abstém de fazer o mal, mas sente uma alegria genuína quando vê a verdade e a justiça florescer na vida do próximo. No casamento, isso significa vibrar com o crescimento espiritual e emocional do seu cônjuge. O amor vai torcer para que o seu cônjuge saia daquela condição. Ele não vai aplaudir para que ele continue no erro. O casamento sem a verdade é como uma casa que está sendo construída numa areia movediça da hipocrisia. Vocês podem até postar fotos lindas na rede social, mas se não houver o cuidado amoroso com a verdade de Deus governando o seu lar, quando as portas se fecham, o que vai acontecer é que esse casamento vai desabar. Pergunta que eu faço para você refletir. Você tem sido um facilitador dos erros do seu cônjuge? Amor, meu patrão quer me dar um bônus se eu fizer aqui uma coisa na empresa que não é muito legal. Mas se eu fizer, eu vou ganhar um extra. É, amor, pois faz. Você tem sido aquele que faz com que brote no coração do seu cônjuge o pecado. Facilita o pecado para ele, a ira, desonestidade. Ou você tem estimulado o seu cônjuge a viver em santidade? A mentira, segredos, têm sido estimulados para que seu cônjuge viva no pecado, para que você se pareça mais justo. Quero dar mais uma lição para você essa semana. Pratique a transparência radical. Fale aquilo que ofende. Abra sua agenda. Abra suas finanças. Abra sua vida. Mostre a verdade. Mostre que aquilo tem lhe feito mal e que você precisa da ajuda do seu cônjuge. Que você precisa do auxílio dele para viver em santidade. Que você não está mais conseguindo sustentar aquele pecado na sua vida. A quarta lição que nós podemos aprender aqui é a resistência invencível do amor, no versículo 7. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta.
O amor não é frágil. O amor tem ombros largos, porque ele tudo sofre. A ideia do tudo sofre aqui é como se fosse uma cobertura. É algo que está protegendo alguém de sol escaldante, de ataques em guerras, ataques externos. E essa cobertura está protegendo. Tudo sofrer é isso. Você vai ser para o seu cônjuge aquele que vai protegê-lo dos ataques externos. Tudo crer não é ingenuidade. Não, eu tenho certeza. Não é isso. O tudo crer é a recusa em suspeitar sempre o pior do outro. É a ideia de alguém chegar, rapaz, eu quero falar aqui algo do teu esposo. Eu já sei, não precisa nem dizer. O tudo crer, ele não vai fazer isso. Ele pode até ouvir, pode até ficar transtornado, decepcionado, mas ele não vai acreditar de primeira mão, sem antes ouvir o cônjuge. Tudo bem, eu recebo essa informação, mas eu só vou dizer alguma coisa depois que eu falar com ele. Ele tem a capacidade de fazer, mas eu só vou confirmar isso se eu ouvir da boca dele, se ele fez. O tudo crer é saber que o cônjuge tem a possibilidade de fazer qualquer coisa. Mas você não vai ser o primeiro a suspeitar disso. Você não vai ser o primeiro a acreditar em qualquer história contada. O amor tudo espera. O amor mantém viva a esperança de dias melhores em Deus. Mesmo com os tempos ruins do casamento, mesmo com as decepções que ocorrerão na vida conjugal, mesmo com os problemas da vida conjugal, o amor ele tem a esperança de que pode melhorar. Ele mantém acesa a esperança de que Deus pode mudar completamente, assim como Ele mudou a sua vida quando o convenceu por meio do Espírito Santo e da palavra de que você era um pecador e que iria para o inferno, seria condenado com o diabo e seus anjos ao tormento eterno, mas pela graça Ele lhe convence, Ele lhe salva e transforma a sua vida, como a irmã disse. A minha vida foi transformada. O amor faz isso. O amor crê que o casamento pode ser transformado, que o meu cônjuge pode ser transformado. O amor tudo suporta. Aqui é a resistência de um soldado que está sob fogo cruzado numa trincheira. Nos Estados Unidos eles dão medalhas para soldados que lutam bravamente. É a medalha de honra. São poucos soldados. Tem um documentário da Netflix, quem gosta de assistir, que vai falar quais foram os soldados e o que foi que eles fizeram para receber aquela medalha. Um deles era um pilotão, eles estavam em números menores, foram atacar um flanco, e se eu não me engano eram 5 soldados,
Eles ficaram sob fogo cruzado e um deles disse: se a gente ficar aqui a gente vai morrer, eu tenho que ir lá onde eles estão atirando e eliminar eles. E ele pegou as munições que tinha e foi até lá. E ele conseguiu abater os inimigos para que todo o pilotão pudesse subir e conquistar. Tudo suporta isso. É mesmo sendo atacado, ele luta bravamente, ele não joga a toalha. Ele vai resistir os dias maus. Existe uma diferença brutal entre o gesso e o carvalho. O gesso é duro, mas se você der uma martelada, ele quebra. O carvalho é firme, mas é flexível. Quando o vento da tempestade bate, ele verga, mas não quebra. O amor maduro no casamento é como o carvalho, ele suporta o peso dos dias difíceis sem quebrar a aliança. Porque ele tem um propósito, que é a glória de Deus. Diante das crises do seu casamento, financeira, saúde, familiar, a sua tendência é lutar pelo seu casamento ou é procurar a rota de fuga? Você ainda consegue olhar para o seu cônjuge com os olhos de esperança, crendo que Deus pode transformar aquilo que está quebrado nele? E a última lição para essa semana. Vocês têm 4 lições para essa semana, viu? Identifique a maior área de desgaste no casamento de vocês. Rotina, cansaço, finanças. E ao invés de sentar para reclamar, rapaz, é porque eu estou cansado. Eu estou assim porque eu estou muito cansado. Eu estou assim porque eu estou passando por uma crise financeira. Eu estou assim porque a rotina engoliu a gente não está mais porque é a rotina. Em vez de fazer isso, deem as mãos, se possível for hoje à noite, e orem especificamente por essa área. Falem para Deus. Roguem a Deus a graça dele para que vocês possam suportar e vencer essa dificuldade juntos. Meus irmãos, humanamente falando, viver esse amor parece impossível, né? A nossa carne é egoísta. A nossa natureza é soberba demais. Esse texto aqui não é apenas um manual de comportamento. Esse texto é um espelho que nos mostra o quanto precisamos da graça de Deus. Esse amor de 1 Coríntios capítulo 13 tem um nome: Jesus Cristo. Você pode trocar facilmente quando diz o amor é paciente, você pode dizer Jesus é paciente. Ele é paciente com os nossos erros. Ele é paciente comigo. Jesus tem paciência comigo. O amor é bondoso, Jesus é bondoso demais comigo. Eu merecia o juízo. Eu merecia a ira dele todos os dias, mas a misericórdia dele se renova a cada manhã. Toda manhã ele suspira.
O amor não busca seus próprios interesses. Jesus não buscou os seus interesses, mas ele se esvaziou de si. E ele faz isso aonde? Na cruz. Ele sofreu tudo. Ele suportou tudo. Por mim e por você. Logo, se queremos ser parecidos com Cristo, eis aqui uma tarefa. O amor é paciente, Jesus é paciente, e aí eu peço para você se atrever e dizer: o segundo é paciente. Eita, não. O segundo é bondoso. Não. Tenho falhado aqui. O segundo tudo suporta. Não, se cair uma agulha no chão de manhã, eu não aguento. E aí quando você colocar o seu nome, você vai ver o quanto você precisa da graça de Deus. E o quanto você é um dos motivos do problema do seu casamento. E você vai deixar de olhar para o seu cônjuge e vai olhar para você e tratar primeiro os seus problemas. E você vai ver o quanto precisa mudar. E vai ajudar o seu cônjuge a também mudar pela graça de Deus. Queridos e amados casais aqui nessa noite, vocês só vão conseguir amar o cônjuge dessa maneira se vocês estiverem cheios do Espírito de Deus. A minha oração, meus amados, é que Deus cure os casamentos aqui presentes, que Deus possa quebrar toda a dureza dos nossos corações e que o seu lar, o seu casamento seja um reflexo do amor de Deus aqui na terra. Que Deus nos abençoe, derramando graça sobre nós. Vamos orar? Senhor nosso Deus, Pai amado, a Tua palavra nos constrange, Senhor Deus. A Tua palavra nos revela quem de fato somos. A Tua palavra nos chama a olharmos para nós mesmos e tirarmos o foco dos outros. Que essa noite, Senhor Deus, a Tua palavra possa encontrar em nosso coração, por meio do Espírito Santo de Deus, um lugar, mas principalmente que haja no nosso coração o desejo de obedecer a Tua palavra, Pai, para fortalecermos a nossa vida conjugal, o nosso lar, a nossa casa, para que possamos viver para a glória de Deus e assim nos alegrarmos nele, para que possamos refletir o amor de Cristo em nossas vidas, para que nós possamos ler 1 Coríntios capítulo 13, versículo 4 ao 7, e podermos colocar os nossos nomes e dizer: sim, eu tenho feito isso, talvez não como deveria ser, mas eu tenho tentado fazer, eu tenho melhorado hoje. Essa semana eu fui paciente. E como foi bom. Essa semana eu fui bondoso e como foi maravilhoso. Essa semana eu suportei tantas coisas por amor ao meu cônjuge. E como foi bom ser parecido com Cristo. Que Deus nos abençoe. Derrama sobre nós a Tua graça, Senhor Deus, porque é dela que nós precisamos para viver. Tira de nós o egoísmo e a soberba. Enche-nos do Teu amor, para que possamos transbordar dele na nossa vida conjugal. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que oramos a Ti. Amém, aleluia e amém.